Depois de passar alguns meses viajando pela Ásia, chegou a hora de reencontrar o nosso motorhome. Ele ficou parado por 6 meses e a gente não fazia ideia do que ia encontrar. Será que ele ainda funciona? Será que estava tudo no lugar? Ops. Bom, a resposta veio logo que a gente abriu a porta e é isso que você vai conferir nesse vídeo. E aí, meu amor, onde é que a gente tá? Estamos indo pra casa depois de 6 meses de viagem. Chegou a hora de voltar pro nosso motorhome. Tô com muita saudade de casa, a nossa temporada aqui foi incrível, mas tô com muita saudade mesmo do motorhome. Sim, são 3 anos que a gente já mora por lá e agora a gente tá nessa onda de como vai estar a nossa casa quando a gente chegar. Mas temos aí uma longa jornada até a nossa casa, mas vai dar tudo certo. Mas tá tudo certo, tudo funcionando e já já a gente tá lá. Vamos lá. Geralmente a maioria dos vídeos a gente começa como? Num lugar legal, um drone, um negócio, um perrengue. Não que não seja um perrengue, mas hoje começaremos com isso aqui. Bom, só pra vocês entenderem um pouco do nosso drama. A gente tem um voo daqui a 7 horas. Voltando pra casa, mix de sentimentos e tudo isso daqui tem que caber nas nossas 2 malas de 10 quilos. Então agora é a hora de entender o que a gente acumulou, o que a gente não vai levar e como a gente vai conseguir manusear as malas que a gente precisa levar pra casa pra entender aí o que a gente tem ou não. Então, jogar tudo aqui no chão e entender o problema, né? Eu acho que é mais ou menos isso que vai ter que acontecer agora. Organizador oficial das mochilas e tudo. Eu sou o Tetris, a Thaís meio que... Organizo. Ela passa a bucha e eu só enfio na mala. Então agora que o que a gente vai fazer agora é tentar enfiar as coisas mais pesadas em uma mochila, porque a gente pagou só uma mochila para despachar no avião. Então ela é de 20 quilos, então a gente vai tentar com que uma das malas... Com que uma mini mochila caiba 20 quilos, basicamente. Com que essa mochila que a gente vai arrumar, essa primeira vai ser a azul, tenha tudo de mais pesado, tem os líquidos e tenha para facilitar a nossa vida, né? Então vamos começar com isso. De tudo aqui, cara. Do nada. Oi. O que acontece? A gente tá viajando na Ásia já tem 6 meses, o que significa que desses 6 meses a gente passou frio por exatos 25 dias enquanto a gente tava no Japão e na Coreia. Tem tudo aqui, então é só você assistir depois. Então o que acontece? Temos 2 casacos grandes, o Bruno já fez questão de perder, deixou pro Abreu. E aí, temos esse casacão que eu vou com ele, apesar de não estar frio aqui. Estamos em Singapura nesse exato momento, na casa de amigos. E assim, muitas das coisas que a gente ainda tem são coisas de calor. Então tem biquíni, tem uns restos de roupa. Só que a gente, no meio da viagem, fez algumas trocas, doou umas coisas no meio. Então a gente tá literalmente com tudo o que de fato a gente usa, né não? Cara, então a gente provavelmente conseguir despachar, largar para trás, pouca coisa. Talvez não. E eu tenho que fazer. Geralmente a nossa mala fica por volta de 10, 11 quilos cada uma, mas de alguma mágica possível eu tenho que enfiar coisas pesadas para ver se ela só consegue passar disso, porque a gente tem 20 quilos. Então vamos tentar fazer uma mágica e caber tudo de mais pesado aqui, porque isso alivia. Porque todas as outras malas vão acabar pesando, quanto mais leve as outras malas, menos sufoco a gente vai passar no Japão. E como eu tava falando, a nossa última parada foi Menina Coreia. E Menina Coreia, pra quem né, tá aí antenado no mundo das internets e tal, você sabe que o quê? Coreia, Glass Skin, entendeu? Então a gente tá prometendo a nós mesmos que fique aqui nesse vídeo até pra gente assistir, depois eu falar, pô, Bruna, a gente não fez. A gente vai agora virar do skincare. Então, um dos motivos pelos quais a gente tem a mala maior para despachar é porque a gente comprou alguns líquidos. Então, a gente comprou esse daqui, que é pros poros, maravilhoso. Gente, ó, quem entende, eu quero que vocês falem aqui nos comentários se vocês já usaram e é bom, ou se geralmente só gastamos dinheiro à toa, mas enfim. Então, compramos aqui, ó, máscara de arroz para fazer aqui uma limpezinha de pele. Aqui, ó, um protetorzinho solar. Tem mais algumas coisas, enquanto a gente vai arrumando aqui eu vou mostrando. Mas basicamente, tudo o que é líquido, pra quem não sabe, quando você vai viajar,
principalmente o voo internacional, tudo que é líquido, creme, que tenha mais de 100 ml, você não pode levar na sua mala de mão, que é aquela mochila tal que vai com você. Então todas essas coisas também a gente tem que tomar muito cuidado para não esquecer e jogar na mochila do tripé, que é a mochila que vai embora com Deus e a gente só pega lá no nosso destino final. Ok, ó, ensina a sua técnica. Essa é uma técnica milenar que você inventou. Fala aí, Venâncio. Todas nas internets. Você dobra a roupa quando tá dobrada, você dobra mais uma vez e faz rolinhos. Isso vai salvar espaço e a roupa não vai ficar muito amarrotada. Então é mais fácil de lidar quando você chega no destino. E só pra vocês terem noção, as duas mochilas elas geralmente tinham o mesmo peso e elas estavam as duas até a boca. Nesse novo layout que vocês... Olha como é que ficou. Temos um recorde. Essa mochila aqui eu nem peguei ainda, vou pegar aqui no tempo real. Nossa, não sei como pegar. Mano. Sem brincadeira, tem no mínimo 15 quilos aqui. Como? Deus é quem sabe, não cabia 10 até ontem. E essa daqui... Não, vou até a lua. Isso aqui é o quê? Bolsa de maquiagem, praticamente, gente. Não. Bom, o aeroporto vai ser uma outra aventura, né? Porque a gente tá pegando uma companhia aérea dessas baratas, né? Então, assim, vai ser um desafio. A passagem foi muito barata, então não tem como reclamar. Só que quando você compra passagem assim, você já tem que saber que os caras vão tentar arrancar seu dinheiro. Pra vocês terem noção, a gente voou com uma companhia chamada T-Way, que ela sai da Coreia e vem pra Singapura. Ficamos 7 horas dentro do avião. Fui pedir um copo d'água pra moça, ela falou não. Ou seja, eu não sei o que esperar do voo de hoje, estou com medo, pra ser bem sincera. Mas vai dar tudo certo. Daqui a pouco a gente tá no aeroporto, e não é qualquer aeroporto, é um dos aeroportos mais incríveis e lindos do mundo. Então a gente vai lá agora pra começar um pouco de, né, coisas diferentes, a não ser o drama da nossa mala nesse vídeo. Bom, resolvemos salvar aí o dinheiro do táxi, né, porque estamos em Singapura, Singapura se chora em dólar. E amanhã choraremos em euro. Então... Né? Então, quanto mais a gente economizar, mais feliz assim vai ficar o nosso bolso. Tem um ônibus relativamente perto, então só 8 minutinhos. Deixa a gente direto no aeroporto e a gente fala assim, vamos lá. $2 ou 18? Aí a gente, né? Mas ó, tudo caindo. Cara, o calor que é esse lugar, gente, eu queria poder falar pra vocês. É uma umidade que você toma banho e você sai encebado, sabe aquela coisa? Tá tudo caindo aqui, peraí. Segura isso. Essa blusa. Ai. As crianças. Vamos atravessar aqui. Singapura não é brincadeira, não se atravessa no sinal vermelho. Às vezes, né? Se tiver com muita pressa, mas não é certo. Não é certo. Então tá. O ônibus vai demorar tipo 1 hora até lá, mas para dentro do aeroporto, né? Dentro do aeroporto, todos os terminais, de boinha. Vamos de boa. Vamos lá. Estamos aqui na nossa carruagem, ó, ônibus vaziozão, tranquilo, custou $2 por pessoa, maravilha. Ar-condicionado, Wi-Fi, olha lá olha a situação de como estão as malas. Chegamos no aeroporto e já o que? Hora da verdade. Fizemos todo o esquema das mochilas, vocês viram, e é agora, hein? Tchan, tcharanã. Só pra vocês terem noção. Vai ser um pouquinho a mais de 10, são uns 11. Vocês estão vendo? 8. Tá. Mentira, tô até assustado. Maravilhoso. Nossa, essa aí, eu chuto 15. 15. Jesus! Você foi bravo. Tive a manha. Você foi bravo. Então, bagagem de mão, eles falam uma ala de 10 quilos, mas eles nos enganam. Eles falam 10 quilos total. Então, às vezes, eles pesam, inclusive, essa bolsa, porque é 10 quilos por pessoa que você tá levando em geral. Mas olha só isso aqui. No... Gente, que? Tá, que? É muito doido. Não, pera. Gente, que? Mano, tá flutuando. Que isso? Oh, vocês acabaram de chegar no aeroporto mais... Agora sim. Aqui, ó. Aqui, ó. Ó o check-in dos caras. Mano, agora aqui, ó. Positividade de que vai dar tudo certo pra gente dar rolê nesse aeroporto. É isso que eu quero, sem gastar mais €1. 100% digital, não tem nem pessoas. Que isso? Faz check-in nessas máquinas, joga a mala lá e é isso.
Para com isso. Não, não é um ser humano. Bom, Bruno tá falando que é só vir aqui, calma. Aqui. Ah, para com isso. É nessa honestidade. Olha lá, aí faz check-in nessa e até ali, ó. Olha lá, não tem gente. Olha lá. Mentira. Ok, já fez check-in, eu coloquei o passaporte da Thaís. Ele já passou a 2 passageiros, vai imprimir as passagens. Olha lá, e Brunão. o negócio da mala. Não. Aí tá pedindo o meu pra fazer check-in também. Ele mesmo colocou o negócio na mala. De enviar no porão, né? Meu Deus do céu. Nossa, tomara que não rebente. Se rebentar, eu perco todas as calcinhas dentro dessa mala. Agora, um passaporte. Tá, mandou botar passaporte. É isso mesmo, paixão. Gente, eu sou assim, zero dessas tecnologias. Eu acho que tudo vai dar errado. Eu sempre tenho que falar, ser humano serve pra dar essa ajuda pra gente aqui. Tira, Tá. confirma. Olha lá, então tá falando aqui, ó, 15,50, beleza. Eu morro de medo. Olha lá. Ó. Meu Deus. Foi. Nossa senhora. Que minha tecnologia, meu filha. Deus. Loucura. E aí? 100%, malas passaram, tudo alegria, tudo felicidade. Agora a gente precisa achar um lugar pra comer que não exija o nosso rim. E vamos lá explorar esse aeroporto que é incrível. Vocês viram aquele negócio flutuando lá, é só o começo. Ó, então o que acontece? Quando você chega ali do outro lado, é onde é o terminal normal para fazer o check-in, né? E aí temos esse shopping que é o Dewey, que na verdade é um shopping acesso mesmo que você não vá voar. Então você começa aqui com simplesmente essas nuvens doidonas, uma Apple gigante, e daqui a gente já vê que a brincadeira começa, né? Bem estilo Singapura mesmo. Se liga nisso daqui. Tá vendo essas plantas todas aqui que você fala, nossa, não sei o que botaram as plantas de plástico pra ficar bonito? Não. Isso daqui é um jardim totalmente projetado e natural. Vamos dar um rolê ali embaixo e tentar achar a cachoeira. Não sei se tá ligado, se não tá A ligado. cachoeira é essa e essa galera aqui também tá esperando. Não será que ela só liga de vez em quando? Então. Porque ela começa ali, tem um buraco no chão atrás dessas plantas que ela vara pro andar de baixo ainda. Ah, Por isso que é 40 menino. metros. A gente não ganha todas as nossas batalhas. Cheguei ali, moça, pelo amor de Deus, cadê a cachoeira? Que queria ver a cachoeira. Cachoeira só até 10 horas. Adivinha que horas são? 10h20. É lógico. Ah, a gente não comentou que a gente perdeu um ônibus, então a gente esperou 20 minutos. Nossa, Então, foram uns 20 minutos da nossa Se a vida. gente soubesse disso, ó, você sabe agora, então vale até uma curtida no vídeo. Porém, não sabia, e aí? Sabia, a gente podia ter corrido pra cá primeiro e depois fazer o check-out da mala. Mas o Brunão vai lá, deixar o uma... trem passando aqui. Gente, tá vendo esse trenzinho aqui passando? Ele leva a galera pros outros terminais. Então ele conecta os três terminais, terminais aqui de Singapura. Ele passa no meio da floresta, a cachoeira passando, Não. essa loucura toda aqui. Cara, o Brunão vai colocar na tela como é quando isso aqui tá funcionando. Mas enfim, não vai ser dessa vez que veremos esse espetáculo. Mas eu acho que a gente vale descer ali embaixo. Claro, Tô claro, com tempo, entendeu? E é assim, gente, só pra dar uma pincelada. Pra quem não conhece, Singapura é nada mais nada menos do que um dos países mais jovens e poderosos do mundo. O passaporte aqui de Singapura, inclusive, é o mais poderoso da face da Terra. Ou seja, estamos falando de um país de 60 anos que manda e desmanda no que eles quiserem. Obviamente, por conta disso, é um país de primeiro mundo, tudo funciona, tudo lindo, maravilhoso. País caro, é um país assim relativamente caro, porque Lá não. é bem caro, 100% é caro. E eles têm a própria moeda, a moeda que é dólar de Singapura. E aí o Bruno vai colocar uma conversão aqui na tela, então é menos que um dólar normal e menos do que euro, mas continua caro. Descemos aqui na parte de baixo, gente. Entrei agora, Avatar. Olha isso daqui. Estou no... cara. Meu. Com essas luzes ainda, cara. E assim, como eu falei, não só aqui, Meu é muita Deus loucura. do céu. Gente, daqui a pouco eu falo porque... Olha isso. É um shopping. É um shopping dentro do aeroporto. E aqui cairia... Olha aí, cai lá pro andar de baixo, ó. E vai embora. Gente, olha o jogo de luzes. Jesus, amor. Não, isso aqui não tem como não, desculpa. E aí tem aqui o espaço pra galera sentar, fica de boa, né? Porque como eu falei, tem um espetáculo aqui da cachoeira. Gente, olha isso. Para com isso.
Olha o trem passando. Gente, eu tô no futuro. Passamos aqui então para a área oficial de embarque agora. Gente, olha isso aqui, esse aeroporto aqui não dá, cara. Tudo muito organizado, um monte de sofá bonito, uns negócios bonitos, as coisas tudo legal aqui. E aí ainda falta, tipo assim, 1h e pouquinho até o nosso voo. Então agora é sentar. Olha, lindo e belo. O amigo de vocês aqui, ó, tá vendo? E agora vamos ficar aqui. Vivendo um sonho, Bruno? Uai, não só o sofazão aqui, mó top, bicho. Só pra gente, se liga. Não, loucura completa. Não tem mais volta. Tudo certo, malas no jeito, ninguém parou a gente. Tô bem cansada, são 1h30 da manhã, o voo tecnicamente sairia em 10 minutos, mas acho que vai ser um pouco mais. Mas de toda forma é isso, fim da linha, passa a régua, Grécia, estamos chegando. Chegamos aqui no nosso ônibus. Nossa, foi um voo muito barato. Sabe quando você não pode reclamar do negócio, você pagou pouco, mas ao mesmo tempo você fala assim, porra, que esculacho, porque você vai 12 horas aqui, ó. Não tá a televisão. Reclina? Não. É o mais simples, porque geralmente o voo internacional os caras dão uma melhorada, porque é muito longo, é muito desconfortável. Aqui, pé duro mesmo. Mas enfim, serão 12 horas e encontramos vocês do outro lado do oceano até amanhã cedo. Gente, dormir no avião, fala pra vocês, difícil. Vim na banheira aqui, tentar dormir mais um pouco, mas é muito desconfortável. Gente, parece um sonho, mas é real. Estamos quase chegando, já mandou botar cinto, já falou que vai ficar quieto, tá chegando. Muitas emoções, a cabecinha aqui, né? Uma realidade muito diferente voltar pra casa. Não vou nem acreditar, o voo foi muito difícil, é uma empresa horrível. Olha lá. Aqui, ó, nunca vou com essa companhia infernal. Não deram nem água pra gente tá morrendo de sono, morrendo de fome, morrendo de sede. Vou pegar a mala aqui, vamos pra próxima missão. Em Atenas os caras querem cobrar €1 pra gente alugar um carrinho pra carregar as malas, então assim, Vamos ter que pegar peso. E aí, Pretinho? Ó, solzão. Ó, aqui é o estacionamento. Ele é grande pra caramba. O cara aqui montou, tipo, mano, um império. Ele construiu basicamente um camping, um estacionamento a longo prazo, né? Pra quem faz o que a gente fez. Porque aqui na Europa é muito frio no inverno, então muita gente viaja durante o verão e depois guarda o carro, precisa de um lugar. E aí geralmente pega voo para os países, enfim. Todos esses carros ali embaixo ele aluga, é tudo dele, a frota dele. Aí ele fez tipo uma área de facilidades, né? Quando eu falo facilidades é banheiro, chuveiro, essas coisas. Cara, e é muito louco, porque foi uma vida, né? A gente gosta de dividir a nossa vida por temporadas. E essa temporada, ela foi, assim, agridoce. Eu acho que a gente viveu várias coisas muito legais. Tá tudo registrado aqui, inclusive. Mas ensinou também que a gente tá com um olhar mais maduro pras viagens, pras coisas que fazem sentido pra gente. Então, voltar pra casa, que é muito diferente do conceito de casa que 90% das pessoas têm. Não, velho. É como, sei lá. Eu tô muito nervosa, tô ansiosa, porque o Duca é velhinho, né? Você chegou aqui agora, o Duca é um senhor de idade, cheio de problemas, inclusive. Tá cadeado, né? Vamos dar uma volta. Estamos agora chegando. E já tem algo diferente. A gente tinha embalado ele numa lona com medo de entrar água e tal. Que se for pra ter entrado, entrou, né? Porque a lona, como podemos ver, está só de um lado do carro. Exatamente o que aconteceu da outra vez. Exatamente.
Nossa, que Alberville Paris. Nossa, tá... o pneu tá murcho, mas... Que isso, tá mó bom, bicho. Tá bom. Thank you. Yeah, thank you so much. Voou um negócio aqui. Nem sei o que a gente vai fazer. Nossa, que nervoso. E aí? Olha lá. Tudo limpinho, baby. Ai, gente, o Bruno quebrou ali, ó. Quando a gente tava indo embora, a gente tava um monte de medo, tá cheio de água. Pelo visto. De água. Ah, eu não sei, Bruno, eu achei. Vamos lá. Ai, véi. Mano, nossa casa. Eu tenho uma casa. Olha. Como que eu acho que tem que fazer isso funcionar agora? Meu Deus. Gente, que loucura assimilar isso aqui, velho. Meu Deus do céu. Bom. Algumas coisas pra resolver. Sumiu a gradinha ali que eu mostrei ali fora. E é uma gradinha importante, não sei o que a gente vai fazer. Então provavelmente a gente vai ter que achar uma loja de camping, sei lá. Mas no resto, por exemplo, a gente tava com muito medo de ter dado, sei lá, alguma infiltração, alguma coisa. E pelo visto tá tudo bem, assim. Tipo, as roupas estão meio geladas, mas é porque fez muito frio aqui, sabe? Mas nada, tipo assim, horrível. A geladeira também tava de boa. A gente tinha deixado vazia e limpa, né? Então mais fácil também. Aí aqui nas partes das comidas... Ô, Bruno, olha isso aqui. Olha o estado do mel. Empedrou inteiro, velho. Mó bom. Nó. E, enfim, a gente não tinha deixado comida, só tinha, tipo, deixado umas farinhas, uns negócios mais simples, assim. Então... E tinha deixado tudo limpinho, né? Então agora a questão vai ser, tipo, ligar as baterias, ver se o carro vai ligar numa boa. E é isso, cara, o sentimento de voltar pra minha casa. É só isso que... Ó. Bom, vamos acertar a vida agora, né? Se liga, tem esse lixão aqui que o povo tava jogando as coisas. E Bruno boladíssimo falou, cara, não é possível que voa pra outro país, entendeu? Então achamos a peça. O problema é que essa peça ela fica presa e ela tem um negocinho aqui também. E isso a gente não achou, então você vai fazer como? É, mas isso não vai dar pra achar, é muito pequenininho. Esse aqui que era grande tinha mais esperança, mas ele pode ter no fundo do lixo, não vou ir tão fundo assim na vida. E aí, silicone, Silicone neles? Que aí... Porque só pra entender, isso aqui é pra não entrar nem vento e nem água quando água chover. Principalmente. Ah, porque logo atrás aqui é a nossa geladeira, então... Ó, essa é minha skin de motorhome, eu não uso blusa nunca mais. Então, ó, agora é consertar as baterias. Então, vamos lá, como é que é isso aqui? Gente, ó, quanto tempo, mano. Porque só pra vocês entenderem, a gente desconectou, tá vendo aqui, tá desligado aqui, porque uma vez que a gente não tá usando o carro, a bateria ela vai zerando, pra gente chegar aqui as baterias tá ferrada. Então aí o Bruno teve essa ideia e aí a gente só torce agora pra que funcione de primeira, vamos ver. Esse daqui é o painel que mostra o quão zerada ou não está a nossa bateria. Eu não entendo, basicamente é isso que eu posso falar pra vocês. É um controlador. Controlador, é. Aí, ó. Controla a energia vinda do sol e alimenta a bateria. E por causa disso a gente consegue ter uma noção. Ó, 13.8 era bom, não era? É. Ó lá, e aí agora já foi aqui. A geladeira deu barulho de que tá funcionando de geladeira. Outra coisa é que a bomba de água também precisa de energia para ligar. Então, tecnicamente, agora que o Brunão ligou ali, já fez os barulhos que a gente sabe que tem que fazer, a gente também pode tentar testar a nossa água. Então, a gente tem esse botãozinho aqui do lado, não sei se tá dando pra ver. E esse mini botão aqui, a gente liga ele e torce. 1, 2, 3 e... Tá? Não. A gente tá com muita fome, como eu falei, no voo não deram uma batata velha pra gente, então
Não estamos conseguindo pensar em todos os detalhes que a gente precisa fazer aqui, então a gente vai ligar o carro. Espero que funcione de primeira. Vai fazer compra no mercado, comer e depois a gente resolve o resto das coisas. Mesma coisa aqui, né, Bruno? Você desligou. Aí eu desconectei todas as baterias. Então aqui eu vou só reconectar. Aqui é facinho, porque se elas ficarem ligadas, ela vai consumindo energia, mesmo que um pouquinho, uma gotinha por dia. E a gente ficou 6 meses, né? Então isso que faz zerar a bateria de um carro. Então eu sempre desconecto se for fazer uma viagem longa. Hora da verdade. Bateria ligada. Várias coisas a gente ainda tem que consertar, mas como eu falei, a fome tá maior, então a gente precisa comer pra pensar racionalmente. Mas ó, o Duca ele tem um tempinho, tá vendo? Ali tem uma luzinha amarela ali, ó, sei lá, laranja, não pode estar ali. Então toda vez tem que ter uma paciência. Ai. Ó! Ó! O mal, o temido! Ai, filho! Lindo! Gente! Meu Deus, meu Deus. Eu tava com saudade até desse barulho insuportável dele, porque como ele é velho, né? Enfim, vou ter que usar microfone a partir de agora pra falar com vocês aqui. Mas, gente, é real. Bruno, é real. De volta às estradas. É muito real, bora! Gente, chegamos no mercado. Será a nossa primeira compra agora. O bichinho tá até com a vista turva de fome. A gente vai pegar alguma coisa pra comer aqui na padaria primeiro, que inclusive, gente, padaria. Há quanto tempo eu não vejo uma bendita de uma padaria? Vamos pegar um salgado pra gente conseguir pensar e a gente começa a fazer as compras. Essa área do meio aqui geralmente fica as promoções, então será que a gente leva uma cestinha de tomate? Tomate é sempre bom. Uma coisa que tava melhor no Japão do que aqui era o morango, o morango do Japão. Vocês não estão entendendo, não. Eram uns morangos bonitos, brilhantes. Esse daqui não... Ô, Bruno, me ajuda a escolher um aqui. R$2,39 e você acha... Tá ok até, né? É caro, né? Mas é o que tem. Cadê? Não, mas eles estão velho. Ó, velho feio. Acho que não. Melhor. A gente já tava com a ideia de comemorar a nossa volta com um risoto de menino Brunão. Então aqui compramos um cogumelo que a gente não faz muita ideia de quanto seja ainda. Espero que não muito caro. Aqui a raridade do ser humano é poder comprar o quê? Uma carne vermelha depois de 6 meses. Então aqui, ó, R$5,79 vem isso daqui. Não é a mais barata do mundo, mas até que tá ok. Mostra aí, Bruno, a sua felicidade do dia. Um presunto de Parma na promoção, 40%. Tá alguma coisa errada quando estraga isso aqui. Eu conheço pouco. Nada, falta mais de 2 meses. Ixi, vamos pegar 3. Tá louco. Essa daqui é a fileira da saudade, gente. Queijo, muito queijo, socorro. O que pegaremos, Brunão? Ó, já peguei esse pra fazer sanduíche de manhã. Esse era R$2,20, R$2,25. Brie, R$2,49. Mussarela De búfala. Não é de búfala essa, né? Mas é uma mussarela que a gente faz uma saladinha. Ela custa R$1,29. Fica uma delícia. Você põe com tomatinho cereja. tomatinho cereja, manjericão. Olha lá, outra seção também que a gente tava morrendo de saudade. Seção de vinhos. Aqui na Grécia tem vários vinhos locais e é tipo €2 um vinho branco. E tem os tintos também. Aí é óbvio, né? Vai dependendo do que você quer. Mas tipo assim, tem de 2 e pouco. Enfim. E uma vez na Grécia, eles têm também uma parte só pra azeite. Esse daqui é um preço muito bom, né, Bruno? Muito bom. Azeite Azeite puro é muito grego. caro. Azeite é sempre muito caro. Não Quanto é só tá no esse Brasil aí? que tá caro. Esse aqui tá R$5,60. Mas geralmente o preço tradicional é 7, Tipo 8. Olha lá, R$7,45 era esse daqui. Qual que é o seu bolão? 90. 90? Eu dou 82. Espero que seja menos do que os dois valores. Olha esse. R$73,99. Nó, arrasando. E das coisas que eu amo, né? Estamos aqui, ó, o carrinho, a casa. Ou seja, você termina de fazer a compra, você já quarta a compra no armário. Você não tem que ficar, bota a sacola, leva e arruma depois. Não.
A gente já tem. Não, a gente já tem nosso esquema aqui. O Bruno vai me passando as coisas. Eu já vou guardando tudo na geladeira. E a vida vai seguindo. Não, tô bem feliz com esse resultado de compras, viu? Coisas que a gente aprendeu nesse mochilão. Pensar 2 vezes para saber se não está fazendo cagada. Então, por exemplo, a gente precisa ir no mecânico para resolver um problema. Mas esse problema não precisa ser resolvido hoje, porque a gente tem outros mini problemas para resolver, como, por exemplo, voltar a ter internet, ter água, porque até agora a bomba d'água não funcionou, comer bem, ver o mar. Prioridades, não é mesmo? Dormir, a gente não dormiu o voo direito. Foi um voo horrível. Então a gente vai acabar de arrumar essas coisas, botar nossa mesinha, comer com calma, provavelmente dormir hoje muito mais cedo, ver um filmezinho ou uma série, descansar, que amanhã é um novo dia e a gente pode começar a operação, porque mecânico já viu, né? Pode ser que acabe com o nosso dia. Mas vamos lá, vamos com calma, que tudo vai dar certo. E partiu o risoto. Temos ótimas notícias aqui sobre a bomba d'água. O que está acontecendo? Descobrimos que poderia ser 2 problemas. O primeiro, leve, que é o botãozinho de liga e desliga. E o segundo seria a bomba d'água, é isso? Esse interruptorzinho é o que faz ligar a bomba, que é como se fosse um interruptor de tomada. Então ele por um acaso não está funcionando, mas quando eu ligo o fio direto... Graças a Deus, abemos água. Abemos água. Então o problema é o botão. Tá. E tipo assim, se fosse um problema mais grave, poderia ser a bomba d'água. Aí estaríamos meio encrencados, porque uma bomba d'água é cara, ia ter que ir até um lugar pra trocar. Um dia sem Ih, meu filho, enfim, mas tamo bem então. Tamo bem. Gente, Duca... Ai, o Duca se comportou tão bem, cara. A gente tava com tanto medo, eu principalmente, né? Mas... Ai, meu Deus. Bomba funcionando, água no esquema. Agora a gente vai ligar o gás. Que então a gente fica aqui. Deixa eu pegar aqui. O gás fica nessa portinha aqui embaixo. Então esse é o sistema de gás. São 2 botijões, são diferentes porque um é espanhol, o outro é italiano. Então nos convém, porque dependendo do país, usa o espanhol e o italiano são os mais usados. Então a gente nunca trocou, tipo assim, ter 2 espanhóis e 2 italianos, porque é mais cômodo, é mais viável. Então vamos lá, vamos ligar isso aqui. Ó, uba! Você acha que é só isso? É só isso, mano. E última parte do que tava dentro do seu alcance. Tudo tá dentro do meu alcance, eu conserto tudo nesse carro. Aí uma coisa que eu descobri quando ele fica muito tempo desligado, todo o encanamento de gás fica vazio. Então, se eu ficar só aqui com o isqueiro, eu vou gastar todo o gás do meu isqueiro e ainda vou queimar a mão. Então, um truque que eu aprendi... Deixa eu tirar essa taça de vinho daqui, né? Vamos lá. Eu boto fogo no papelzinho. Ó. Foi. Esse aqui é um fogaréu muito forte. A gente quase não usa, inclusive, porque ele é realmente só pra coisas mais, né? Quando a gente quer botar o fogo no cabaré. Esse aqui já tá funcionando normal. Olha lá. Bruno, abemos fogo em casa. Perfeito. Tá lá, os 2. Que isso. Aí agora ele funciona a bala. Ou seja, é hora de... Risoto neles. Desde que a gente saiu da Ásia, eu falei assim, Bruno, o primeiro almoço que teremos na casinha seria... Nossa, tá muito gringo. Eu comprei isso no negócio de turistão. Seria voltando, seria um risoto. Então teremos hoje... Um risoto de cogumelos. Com bifão. E esses cogumelos eu vou salvar para uns lanchinhos depois. Eu acho que isso aqui tá bom. Deixei a cebola e o alho cortado. O caldo aqui tá descansando um pouquinho. O que você colocou nesse caldo? Só tem caldo quinoa de carne aqui. Mas eu só vim 2 bocas, porque a minha logística é um pouco complicada. Então aqui eu tô dourando os cogumelos. E nessa mesma panela eu vou fazer o arroz. Então eu vou tirar elas e voltar pro potinho de cogumelo. Porque minha logística é um pouco complicada, né? Mas esse é o primeiro passo.
ficou pronto, o risotão. Gente, ó, não sei em quem vai chegar esse vídeo, mas ele vai ficar pra mim pra sempre. Então é só pra eu lembrar de um dos momentos mais aliviantes da minha vida, que foi voltar pra minha casa. Sério, eu quero muito assistir isso e depois falar assim, nossa, lembra aquele dia. E é isso. Eu acho que a confirmação de depois de 3 anos morando num espaço limitado, com todos os perrengues, ou com tudo que todo mundo acha que, nossa, é muito difícil. Eu cheguei aqui falando, Bruno, não tem nada que, sei lá, que pra mim vale mais a pena do que o que eu vivo aqui. Então, comidinha de Brunão, na Grécia, que é o meu lugar favorito do mundo, no momento que eu mais precisava. A gente ama o que a gente faz, a gente ama o canal e vamos ver onde vai parar tudo isso. O que vai parar agora na minha barriga é o risoto do Brunão. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, você deixa um like, se inscreve aqui, comentário se você gostou, se você quer continuar vendo os nossos vídeos. E eu e Bruno vamos agora tomar o nosso vinho, comer o nosso risoto. Não é não, Bruno? Quer falar alguma coisa? Talvez seja um vídeo de despedida. Ou não. Ou não. Vamos celebrar aqui a nossa volta, a nossa casinha. Tá feliz de voltar? Muito feliz. Aqui, ó. Tá louco. Tamo na Grécia. Tchau.